Bom, gente, vamos lá. Primeiro, só para lembrar, né, essa semana tem entrega aí da primeira lista, até quinta-feira, às 23h59. E acho que vocês já estão sabendo, né? A gente tem monitores nesse semestre e a gente deu sorte até porque a gente está com dois monitores, né? A gente tinha um monitor lá da primeira seleção, que foi feito lá em março, e depois a gente conseguiu outro agora nessa etapa. Então é a Mariana e o Henrique. Então a Mariana está fazendo de segunda e quarta das 4 às 6 e o Henrique de terça e quinta na parte da manhã. Tá? Eu acho que tem uma tabela ali com os horários. Se vocês não souberem os horários, vocês me avisam. Vou pedir para eles convidarem todos vocês pelo Google Meet, fazendo lá no Google Agenda. Então, se vocês entrarem lá no dia, provavelmente já está aparecendo ali monitoria mecânica geral. Então, usem a monitoria que eu passei para eles. Passei as listas, né? O Henrique ainda, eu passei ontem só a lista, mas acho que ele conseguiu fazer a maioria, porque a seleção acabou essa semana passada. Mas aí agora com as outras eles estão mais em dia aí com tudo que eu passei. E eu recebi ontem mensagem do Arthur e depois do Henrique também, me perguntando aí da última questão da lista. É o seguinte, eu vou dar uma explicada para vocês, porque alguma coisa, o procedimento é basicamente o mesmo lá que a gente tem feito até agora, só que tem uma mudançazinha da forma de pensar o problema. E isso vai indo mais de encontro com o que vocês vão ver depois em resistência, né? E nas disciplinas mais específicas. Então, tudo que a gente está fazendo agora, né? A gente está fazendo um início para a gente responder aquelas perguntas do tipo: vou aplicar tal carregamento. Quanto que eu posso aplicar para que a minha barra não sofra ruptura, não entre em colapso? Ou se não se a minha barra suporta tanto, qual é o carregamento máximo que eu posso aplicar? Então é esse tipo aí de pergunta aí que a gente acaba respondendo, né? Que são problemas de dimensionamento, de verificação que a gente faz. Esse exercício era até para aí vocês irem pensando um pouco nisso e ver o que vocês pensam, né, nesse sentido. Esse é o exercício 6 da lista. E ele esse daqui, ele diz mais ou menos o seguinte: tem uma viga biapoiada, eu estou falando que os apoios A e B suportam no máximo 25 kN e 32 kN, respectivamente. Nessas condições, determine o valor máximo da carga P aplicada. Então, gente, o que isso quer dizer? Bom, o que vai limitar, né, o valor da carga que eu posso aplicar é a resistência desses meus apoios. Como vocês viram, né, a gente aplica um determinado carregamento e ele é distribuído lá para os meus apoios, que é como se fosse descarregar ele no solo aí da minha estrutura. Então vamos pensar da seguinte forma: tenho aqui a minha mesa e tenho aqui os pés da mesa. Vamos supor que os pés são feitos de materiais diferentes. Vocês concordam que a minha mesa ela serve para suportar todas as coisas que eu vou botar aqui em cima dela, e os pés é parte aí desse conjunto aí da minha estrutura, que é a mesa. Vocês concordam que se a minha mesa rachar no meio, a tábua dela, vocês concordam que ela não desempenha mais a função dela de mesa. Vocês concordam também que se um pé meu quebrar, né, mas quebrar feio, traçalhou esse pé, ele também, a minha mesa, deixa de desempenhar a sua função. E mesma coisa com o outro pé. Então aquela historinha a corrente é mais fraca quanto o menor dos seus, mais fraco dos seus elos, coisa desse tipo, né? É esse pensamento. Então, assim, por mais que a nossa estrutura ela é composta, né, de diversas partes, a partir do momento que elas estão conectadas, né, nessas estruturas aqui que a gente está pensando, se um desses elementos rompem, significa que a minha estrutura deixa de desempenhar o seu funcionamento, e aí quer dizer que também ela rompeu como um todo. Então, o que eu estou querendo dizer nesse exercício?
Nesse exercício eu estou falando que cada um dos apoios tem uma carga máxima que eles podem suportar, que é de 25 e de 32 kN. Porém, isso não quer dizer que as duas cargas vão chegar nesse valor ao mesmo tempo. Tá? Isso que é muito importante. Eu estou só estabelecendo aí valores limites para cada um deles. Então, vamos supor, como a gente ainda não está preocupado com a resistência da barra, né, da viga, o que a gente tem que pensar são esses dois casos. Ou a minha viga vai romper, né, vai entrar em colapso em função da carga máxima do apoio A ou do apoio B. Pode ser que tenha um caso que os dois cheguem aí ao mesmo tempo? Sim. Mas nesse caso aqui, pode ver, as forças elas não estão posicionadas uniformemente, né? Elas estão em distâncias diferentes. E a gente sabe que, bom, vou aplicar um determinado valor de P, isso vai me gerar uma solicitação num determinado apoio. E aí vou aplicar essa carga P, vai me gerar outro determinado valor aí nesse outro apoio. Então, nesses problemas onde a gente tem que estabelecer, né, qual a carga máxima que eu posso aplicar em função de uma resistência de alguma coisa, é sempre importante eu determinar, né, as reações de apoio, que no caso são os meus fatores limitantes aí, né, é onde eu vou aplicar a resistência, em função dessa carga P. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu posso resolver esse meu problema, que eu sei que aqui tem uma reação vertical no ponto A, que eu sei que tem uma reação vertical no ponto B. Aqui também tem uma reação horizontal em B. Eu posso, por exemplo, calcular essas minhas reações em função de P, porque aí eu tenho todas as possibilidades, né? Eu sei exatamente aí a relação entre o valor da carga que eu vou aplicar e quanto ela vai para a minha reação. E aí a gente vai entender porque isso é importante. Se eu fizer isso, soma de momento, relação ponto A igual a zero, vocês concordam que eu vou ter o seguinte, ó, 3P mais 7P menos 9RVB igual a zero. Então aqui eu chego que RVB igual aí a 10P sobre 9. Se eu fizer a mesma coisa, não vou fazer a mesma coisa, vou aplicar aqui soma de força vertical igual a zero, para encontrar o RVA, vou ter RVA mais 2P, certo? Menos... minto, gente. RVA menos 2P mais 10P sobre 9 igual a zero. Aqui eu chego em RVA, então ali dá 18P menos, passa para o outro lado, 8P sobre 9. Então, repara o seguinte, eu tenho essa relação direta aí entre o valor da carga que eu aplico e o quanto vai para as reações. Então, por exemplo, se eu apliquei uma força de P igual a 1, eu sei que uma reação vai ser 10 sobre 9 e a outra, naquele instante, né, porque eu estou aplicando P igual a 1, vai ser 8 sobre 9. E aí, agora, se eu tenho esses valores limites de cada uma dessas resistências, eu consigo descobrir qual é o valor de P que faz com que aquele apoio chegue no limite. Então, o que eu poderia fazer aqui para resolver esse problema? Bom, eu sei que o meu limite de RVA é 25. Então, eu faço aí, ó, 8P sobre 9 igual a 25. Que aí eu acho o valor aí de P, onde o A rompe. Acontece que nesse instante que o apoio A vai romper, o apoio B vai ter uma outra carga, que não é necessariamente a 32, que é o limite dela. E depois eu faço a mesma coisa para o B, se eu fizer aí
10t sobre 9 e igualar com 32, eu vou ter a carga P, onde o B rompe. E nessa situação, o meu apoio A vai ter uma carga aí que pode ser maior ou menor aí que 25, né? Vai ser um outro valor. Então, o que vocês não podem confundir, que eu vejo que sempre faz é o seguinte: jogue o valor desses dois limites nos dois apoios. Mas não necessariamente eles vão romper aí junto com a mesma carga. Então, vai ter um determinado valor de P que leva à ruptura do A e vai ter um outro determinado valor de P que leva à ruptura do B. E o que a gente tem que analisar é o seguinte: bom, a nossa carga ela é gradual. Então, vamos supor que o A rompe com 100 kN e o B rompe com 90 kN. Então, assim, se eu chegar no 90 kN e o B rompeu, não vai dar para eu aplicar 100 para o A romper. Então, a gente tem que sempre analisar qual que é essa carga que leva o primeiro caso a romper. Qual que é a menor carga possível, qual que é a menor carga que leva a essa ruptura, que essa é a carga limite. Tá bom? Então, assim, já resolvi aí, ó, 97% do problema para vocês. Quero que vocês pensem nisso, cheguem aí nesses valores e façam essa análise, né? Tentem pensar aí, ó, estou aplicando esse valor, então esse daqui vai romper, o outro vai estar com uma carga menor do que a limite. Então, beleza. Agora, se eu apliquei ali uma carga onde o B rompe e a carga do A já está maior do que o limite, quer dizer que não dá para eu chegar na carga em que o B rompe, porque o A vai romper primeiro. Tá bom? Façam esse problema, deem uma pensada nisso. Acho que esse daqui é o geral. Beleza? Então vamos lá. A aula de hoje, gente, a gente vai continuar aí o nosso desenvolvimento na matéria. Da lista 1 foi até a aula passada, tá? Hoje a gente vai entrar em outros assuntos que envolvem aí o cálculo de esforços internos, tá bom? Então esse slide aqui que eu estou mostrando é um que eu até coloquei na aula, acho que retrasada, só que eu falei, não, disso aqui depois a gente vai falar. Vocês lembram que eu falei das reações de apoio, os apoios, os engastes ali, que eles eram uma ligação da estrutura com o solo e que esse carregamento aplicado na barra ele era distribuído no solo e o solo, né, por efeito de ação e reação, também aplicava essa carga na nossa estrutura. E aí, por isso, a gente tinha as reações de apoio. Os vínculos, eles restringiam os deslocamentos, né, os graus de liberdade da minha estrutura, e as minhas reações surgiam em função aí de qual grau de liberdade estava sendo restrito. Então, isso é importante a gente lembrar sempre. Então, a gente estava falando lá, esses vínculos, esses apoios, são os nossos vínculos externos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de vínculo interno. O vínculo interno, ele vai ser, como, por exemplo, uma articulação, que é uma ligação entre dois elementos. Agora, a gente não está mais ligando a estrutura no solo. A gente está ligando um elemento ao outro. Pode ser que esse elemento tenha uma ligação no solo, mas a gente está focando ali naquele ponto onde um elemento liga o outro. Esse primeiro, né, a gente fala de articulação ou rótula, e aqui um pensamento assim, um paralelo que a gente pode fazer bem óbvio, é uma rótula no nosso joelho. Acho que rótula era até o nome antigo aí da articulação do joelho. Ou é o atual, não sei. Mas pense no nosso joelho, onde a gente tem uma ligação do osso aqui da canela com o da coxa, né? E aí a gente tem essa ligação entre os dois elementos. Repara que, graças ao nosso joelho, a gente consegue fazer esse movimento, todo mundo mexendo o joelho aí, de girar, né? De fazer aí ter essa rotação livre em torno desse ponto. Então pensem exatamente num pino, onde a gente vai unir duas barras em torno de um pino e ele está livre aqui para girar. Só que esse pino ele serve para quê? Para que essa minha barra não se desloque
uma da outra. Então, ela pode girar naquele ponto, mas ela não se desloca, né, relativamente uma da outra. Aí lembra naquela questão dos apoios móveis, por exemplo. O apoio móvel ele era livre para deslocar para um lado e restringir o outro. O lado que ele restringia, né, o sentido, a direção que ele restringia, surgia a reação. O outro não. Então, sempre que a gente está livre para deslocar num sentido, a gente não tem uma reação, não tem uma força atuando, né, nesse sentido. No caso da nossa articulação, da nossa rótula, a gente está livre para girar em torno daquele ponto, então naquele ponto não surge um momento que impede esse giro. Então isso é importante. Só que, como não permite esse deslocamento aqui horizontal e vertical, significa que existe uma força de interação entre um lado e o outro que faz com que não haja um deslocamento. E deslocamento para a gente entende aí no campo das forças como forças horizontais ou verticais, porque a partir disso qualquer deslocamento ele surge aí em função desses qualquer deslocamento do plano, né? A gente está falando do plano, surge aí dessa combinação de um deslocamento vertical horizontal. Então, gente, o que a gente vai supor não, né? O que a gente vai considerar de fato aqui nesses casos é o seguinte. Deixa eu desenhar aqui. A gente vai separar a nossa estrutura naquela rótula, porque na verdade o que a gente faz na questão do apoio é exatamente isso, a gente separa a nossa estrutura do solo e considera o efeito que o solo tem na estrutura. Então agora a gente vai separar as nossas barrinhas que estão ligadas pela rótula e vai considerar o efeito que uma faz na outra. Então, como ele restringe esses deslocamentos horizontais e verticais nesse ponto, a gente tem aqui na rótula uma força vertical, aliás, horizontal e vertical, que eu vou chamar aqui de V e H. Isso de um lado. Do outro, a gente tem sempre esse efeito de ação e reação. Então, ó, a gente vai ter aqui a força com a mesma intensidade, porém aí sentidos opostos. E o que significa isso? Bom, esse conjuntinho aqui de forças é o efeito que essa parte aqui da estrutura faz na minha barra, né? Onde ela está atuando. E vice-versa, né? Esse conjunto de forças é o efeito que essa minha barra faz nesta barra aqui, tá bom? Então, assim, esse é o efeito de ação e reação que a gente tem nessa rótula. Então, se ele não está permitindo que uma barra aí se desloque, né, saia ali daquele ponto de um lado para o outro, então surge ali uma força neste sentido. E repara o seguinte, ó, isso a gente separou de forma fictícia. Na realidade, ele está ali em conjunto e se ele está ali em conjunto atuando, eles se cancelam. Então, por isso que a gente não presta atenção para eles quando a gente estiver analisando o sistema completo. Agora, isso vai dar uma mudada para a gente numa determinada forma. Vou fazer um desenho aqui. Vamos pensar numa barrinha aqui desse tipo. Uma barra engastada, com algumas ações aqui atuando. F1, F2 e assim, tanto faz. A gente viu que, a gente sabe, né? Esses meus elementos, eles se deformam, mas eles estão fixos ali naquele ponto dele, né? Onde ele está estaticamente determinado e é um probleminha isostático que a gente consegue resolver. Agora, quando a gente inclui, né? Então, nesse caso aqui que eu desenhei, eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, né? Porque eu tenho aqui um engaste que tem reação vertical, horizontal e momento. Mas vamos supor que eu coloquei aqui uma rótula nesse ponto. Vocês conseguem imaginar que se aquele ponto ali é um ponto onde ele permite o giro, vocês concordam que isso daqui vai se deslocar, certo? Então, para que isso mantenha, né, a sua
característica geometricamente determinado, né, com uma posição aqui fixa, independente aí do carregamento, vocês concordam que eu poderia colocar aqui um apoio, e aí o meu elemento estava fixo aí de novo na posição e eu conseguiria resolver. Então o que a gente tem aqui nesses problemas é o seguinte: esses problemas de rótula, eles vão dar um grau de liberdade a mais, né? Um grau de movimento a mais para a minha estrutura, que pode ser benéfico em N partes, mas que ele tem que ser compensado por outros vínculos externos, né? Outros apoios para fixar ele na sua posição geometricamente aí determinada. Então vamos pensar o seguinte: se a gente olhar agora para esse problema com a rótula está fechadinha, tem aquelas forças ali, o H e o V ali lá dentro, mas eu não abri, então está tudo certo. Só que repara que aqui eu vou ter 3 reações, e aqui se eu coloco um apoio eu tenho mais uma. E eu tenho só 3 equações de equilíbrio, né? Então aí vai ficar complicado de eu resolver. Então aqui, quando a gente tem a rótula, a gente vai ter que adotar uma outra forma de resolução para resolver esse tipo de problema. Só que é o seguinte, né? O meu sistema, vamos supor que ele está todo em equilíbrio, e ele vai estar, porque essa é a nossa condição sempre que a gente trabalha. Nosso problema está em equilíbrio, e quando eu separo ou eu olho para qualquer parte dele, ele também vai estar em equilíbrio, contanto que eu considere os efeitos que a outra parte fazia nele. Então, peguei a minha estrutura, separei nas rótulas. Eu posso considerar que cada parte ali está em equilíbrio, contanto que eu considere essa interação que uma parte tem na outra. E nesse caso são essas minhas forças internas da articulação. Tá bom? A gente vai entender melhor como isso funciona aplicando aqui no nosso problema. Isso, né, a gente no desenho aqui está articulações entre chapas e barras, isso aí a gente vai avançar um pouco depois. A gente está falando basicamente de chapas aqui, tá? Que são barras, que são as nossas vigas, que são as barras aqui de a nossa mesa, coisas desse tipo, tá? A gente vai falar bastante de barras quando a gente for para a parte de treliça. Então, todas essas nossas ligações, né, entre as barras e que permitem o giro são as articulações, tá bom? Então, vamos lá. Essas vigas que possuem aí uma rótula, a gente costuma chamar de vigas Gerber. Acho que esse é um conceito que vem mais do concreto pré-moldado, porque isso é uma prática comum ali no concreto pré-moldado, que você molda todos os elementos de concreto em fábricas e só monta lá na obra. E por você montar na obra, você tem que fazer ligações. E aí essas ligações acabam sendo aí rotuladas e que permitem ali o giro. Então repara que a gente tem uma viga aqui com 3 apoios. Eu apaguei aqui sem querer as dimensões. Com 3 apoios, um apoio fixo e 2 móveis. E repara que aqui eu só consigo ter 3 apoios e 4 reações porque eu tenho essa rótula aí no meu problema, né, para resolver. Então vamos fazer primeiro o seguinte, vamos olhar primeiro para o problema e vamos colocar as reações, que é o que a gente conhece, o que a gente sabe aí de primeira. Eu sei que aqui, ó, eu vou ter uma reação vertical, nesse ponto aqui que eu vou chamar de A, uma reação horizontal, aqui uma reação vertical também, que eu vou chamar de B, então eu vou chamar esse ponto de A, B, chamar a minha rótula de C, e aqui D. E aqui só uma reação vertical em D. Tá bom? Vou desenhar o meu diagrama de corpo livre ali do lado, mas eu já vou desenhar ele separado. Então eu vou pegar a minha estrutura aqui, vou separar na minha rótula e vou olhar para cada um dos lados. Então deixa eu desenhar aqui.
Então, vou chamar isso daqui, ó, de chapa 1 e aqui de chapa 2. Beleza? Então, ó, na minha chapa 1 eu tenho a reação vertical em A. Vou desenhar todas as forças que a gente tem. Reação horizontal em A. Reação vertical em B. E aqui na chapa 2 é onde está a reação vertical D. Que eu tenho uma força de 30 kN. Na chapa 2 eu vou ter, já vou desenhar a resultante, que vai ser aí de 5 vezes 4, que dá 20 kN. E agora, na minha rótula, é o que vai surgir, né? A força, o esforço interno aí, horizontal, que eu vou chamar de HC e VC. Chutei um lado, tá, gente? Botei aí entrando e para cima. No outro lado, ele está aí, ó. Então, está para a esquerda e para cima. Então, como essas forças são as mesmas, mas só que atuando em lugares diferentes, com esse efeito de ação e reação, a gente vai inverter os sentidos, tá bom? E aí, com isso, a gente consegue resolver o nosso problema. Mas só que vocês olham assim a princípio e falam, nossa, mas agora a gente incluiu, já tinha incógnita demais, a gente incluiu mais duas. Para piorar o nosso problema. Só que, por mais que a gente tenha incluído incógnitas, a gente agora dobra as nossas equações de equilíbrio. Porque a gente vai ter 3 equações para resolver a chapa 1 e 3 equações para resolver a chapa 2. Tanto faz por onde você começa, tá? Vocês vão ver que tem lados que uma das duas que você começa é que você já resolve todos e transporta os resultados para outra. Mas se você começar por uma e você vê que não vai chegar em todos os resultados, você vai para outra que você vai conseguir resolver. O importante que vocês têm que pensar é o seguinte. Agora a gente vai montar um sistema de 6 equações, ou seja, 3 para um lado e 3 para o outro, né? 3 para cada chapa, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Então, um sistema determinado que a gente consegue resolver, tá bom? Então, por mais que vocês não cheguem nos resultados diretos, vocês podem ir montando essas equações e resolver o sistema depois, que ele vai sair talvez até por substituição e etc, tá bom? Então aqui, só para vocês verem como tem um lado que é mais fácil, vamos começar resolvendo pela chapa 2. Por quê? Se eu olhar para ela, ela tem 3 incógnitas com 3 equações e eu resolvo ela. Diferente da chapa 1, que tem 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas e 3 equações. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu copiar isso aqui. Então estou aqui com a minha chapa 2. Então aqui está a minha chapa 2. E aí vamos resolver. O que a gente pode fazer é basicamente aplicar as equações de equilíbrio, tá, gente? Não tem erro. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar com soma de momento em relação ao ponto C igual a zero. Deixa eu só olhar aqui. A chapa 2 tem 4 metros. Só para eu marcar aqui. Beleza? Então eu vou ter 20 vezes 2, é a metade do 4, menos o RVD vezes 4 igual a zero. Bom, isso daqui vai me dar o RVD igual aí a 10 kN. Beleza? Bom, depois, soma de força
na vertical igual a zero. Então, eu vou ter, ó, BC para baixo, mais 20, menos 10, igual a zero. Aqui eu tiro que o VC ele vai me dar menos 10 quilonewtons. E por último, soma de força na direção x igual a zero. Bom, eu só tenho o HC, então o HC igual a zero. Então, beleza, gente. A gente já achou uma reação de apoio e já achou os esforços internos ali na articulação, que são os mesmos que a gente transfere lá para o outro lado. Deixa eu ver aqui. E aí, ó, se a gente olhar para cá, reparem que o VC, eu tinha aí considerado ele para baixo, ele deu negativo em função das minhas equações de equilíbrio, e eu posso trabalhar agora da seguinte forma. Como eu tenho uma outra chapa para resolver, e já conheço que o sinal deu negativo, ou seja, o meu sinal ele não é para baixo nessa chapa, ele é para cima, consequentemente os dois esforços ali, né, nas duas, lembra que eles são ação e reação, eles são o mesmo, então eles vão estar com os sentidos trocados. Então eu posso fazer o seguinte, uma das possibilidades, eu vou desenhar aqui de novo a minha chapa 1, aqui eu tinha, ó, RVA, RHA, que tinha um RVB, uma força de 30 kN, e aí eu já posso transferir direto os meus esforços do que eu encontrei ali no item anterior. Então, ó, eu tinha considerado a princípio para cima, aliás, para baixo, na chapa 2 para baixo e, consequentemente, na chapa 1 para cima. Só que como eu vi que é o contrário, isso daqui vai estar para cima e, consequentemente, esta para baixo. Então, a hora que eu desenhar na minha chapa 1 as minhas forças, eu vou considerar aqui já a força de 10 kN para baixo. Tá bom? Isso é uma forma. Se você não quiser fazer isso e manter ali o seu desenho inicial, que estaria aqui, o V da seguinte forma, você pode montar todas as suas equações aí de força, momento, seja o que for. Você vai chegar em V mais não sei o que, mais não sei o que lá. Só que lembra só depois, como você manteve o sentido inicial, lembra que você vai substituir o V por menos 10. Beleza? Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas, que é esse o tipo de coisa que dá erro na hora que você está resolvendo. Então, ali, pensar que essas forças, elas atuam sempre em pares, tá? Elas são a mesma, só que aí atuando em locais diferentes, então, por isso, ser feito de ação e reação. E tem que se manter coerente ali com o nosso problema, tá bom? Porque senão vai dar errado no final mesmo. Mas vamos manter aqui desse jeito que eu falei. Então eu já substituí a força ali no valor inicial, no valor real ali dele mesmo. Isso vai acontecer geralmente, gente, essa substituição no valor que você encontrou, quando, por exemplo, você tem um sistema um pouco grande e você não consegue resolver de cara. Então fica aquela variável sobrando ali, em alguma equação que você já fez. Então talvez é interessante você substituir só com o valor mesmo, porque todas as suas equações estão pensadas para aquele sentido. E aí vamos resolver. Isso daqui vai me dar, fazer soma de momento em relação ao ponto A igual a zero. Ó, nem coloquei a forcinha horizontal porque ela é zero, né? Eu já substituí o valor. Vamos ver as distâncias, 1 e 4 metros. E 1 também. Então aqui, ó, 1, 4 metros e aqui 1 metro. Então, ó, soma de momento em relação ao ponto A
vou ter... Alguém falou alguma coisa aí no chat? Ou é impressão minha? Foi impressão minha. Então, soma de momento em relação a um ponto A igual a zero, então vai ficar 30 vezes 1 menos RVB vezes 5 mais 10 vezes 6 igual a zero. Então, aqui dá 90 dividido por 5, RVB igual aí a 18 quilonewtons. Bom, soma de força na horizontal igual a zero. Então, isso daqui vai me dar RH igual a zero. E agora, para finalizar, soma aí de força na vertical igual a zero. Eu vou ter RVA menos 30 mais 18 menos 10 igual a zero. RVA vai me dar 22 quilonewtons. E aí pronto, gente. A gente achou aí todas as reações de apoio. A vantagem que a gente tem é o seguinte. Se a gente olhar para o nosso problema aqui fechado, repara aqui, ó, se a gente for fazer uma soma de força vertical igual a zero, olhando aqui o problema fechado, vocês concordam que eu vou ter as reações ali para cima? Então, vou pegar o valor de todas. 22, que era A, 18, que era B, mais 10, que era D. Mais a 10 aí, que era D. E as nossas forças? Perdão, aqui. E as nossas forças que estão para baixo, que vai ser a de 30, e essa daqui, a resultante, que dá 20. Então, vai ficar menos 30 menos 20 igual a zero. Então, aqui, ó, 22 mais 18 dá 40, mais 10, 50, menos 50 dá zero. Então, eu chego aí que zero igual a zero, que basicamente quer dizer que é verdade. Então, eu cheguei nos valores corretos aí das minhas reações. Então, a gente tem essa possibilidade de verificar. Beleza? Então, é esse o procedimento, tá, gente? Aqui a gente está falando de chapas aí com duas problemas com uma articulação e duas chapas, mas assim, a gente pode ter duas articulações, três chapas, vigas, pórticos, né? Mas o pensamento vai ser sempre o mesmo, separando naquele ponto e aí resolvendo, né, o equilíbrio para cada parte. Beleza? Vamos fazer mais um aqui? Então aqui a gente tem uma viga que a gente tem um engaste e um apoio. Esse apoio aqui está errado. Ele é um apoio móvel. Espera aí, pessoal, que está batendo aqui na porta. Pronto, perdão, gente. Aí o que a gente tem? Bom, pode ver aqui que a resolução vai ser basicamente a mesma, né? E se olhar aqui para o lado direita, se a gente der uma olhada nas reações, aqui a gente vai ter, vamos dar o nome A, B e C para esses pontos. Então aqui, o engaste, reação vertical em A
reação horizontal em A e o momento em A. Aqui eu vou ter a reação vertical em C e depois ali na articulação a gente vai separar e ver o que dá. Vou fazer aqui direto, tá? Aqui já dá para ver que a gente tem 3 incógnitas. Mais as duas aqui da articulação vai dar 5, a gente não vai conseguir resolver desse lado. Do outro lado a gente vai, né? Porque tem as duas da articulação e mais a reação vertical. Então vou começar desenhando direto aqui a nossa reação, a nossa chapa do lado direito. Então vamos fazer aí. Eita. Então, reação vertical em C. Vamos colocar aqui as forças da articulação, que eu vou chamar de V, B e HB. Chutei aqui um sentido qualquer. E aqui ó, eu tenho 6 metros de barra com carregamento de 2 kN por metro. Que vai me dar aí uma resultante de 12 kN. Então, vou chamar isso aqui de chapa 1 e aqui de chapa 2. Ou senão pode chamar de chapa AB, chapa BCD, enfim. Lembra só de você manter essa nomenclatura, né? E manter essa organização aí do que você está fazendo. Então, aqui a gente está na chapa 2. Deixa eu ver se eu já passei ela para cá. Espera aí, gente. Então, aqui está a minha chapa 2. Deixa eu copiar ela para... Então, aí para a gente resolver, mesma coisa. Então, soma de momento em relação ao ponto B igual a 0. Então, vai ficar 12 vezes 3 menos RVC vezes 4 igual a 0. Já vou mostrar aí essas distâncias aí para a gente conferir. RVC vai dar 36 dividido por 4, 9 kN. Então, ó, a chapa toda tem 6 metros. Então, isso daqui é 3. E isso daqui é 4 metros. Tá bom? Então, por isso, 12 vezes 3 menos RVC vezes 4. Bom, soma de força na vertical igual a 0. Então, vou ter VB menos 12 mais 9 igual a 0. VB igual a 3 kN. E por último, soma de força na horizontal igual a 0. Eu tenho aí que HB igual a 0. Beleza? E agora a gente pega o que a gente conhece e vai para a chapa 1. Vou desenhar ela ali do outro lado. Então a minha chapa 1, aqui na extremidade à direita, ela tinha um engaste. Então RVA, RH e o momento. A gente tinha também uma força concentrada, né, de 20 kN a 2 metros. kN a 2 metros.
a rótula e esse carregamento distribuído. Deixa eu falar um negócio para vocês. O carregamento em si, ele está distribuído aí num comprimento de 7 metros, tá? Só que quando eu faço, né, o corte, seja em qualquer lugar da minha barra, e isso contempla aí eu partir parte desse carregamento, eu tenho que olhar, né? Tomem cuidado para não calcular logo de começo uma resultante desse carregamento, que seria aí 7 vezes 2, que seria 14 mais ou menos aqui. Essa seria uma resultante para o meu problema todo, tá? Com o problema com o problema completo do jeito que ele está, né? Com a minha articulaçãozinha fechada. Porém, quando eu separo, não se esquece que essa resultante é só uma forma de me ajudar a resolver o problema. Quando eu fiz essa divisão da chapa, e eu olhei só para a chapa 2, a gente tem que olhar só para o que está acontecendo de fato na chapa 2, que é um carregamento distribuído numa distância de 6 metros, por isso os 12 kN. Ah, e os 2 kN que ficaram faltando? Bom, os 2 kN que ficaram faltando, ele está atuando na chapa 1. Tá? Então, quando a gente está analisando separado, a gente tem que fazer essa distinção aí do que realmente está atuando em cada chapa e calcular a resultante em função disso. Então, sempre que você faz uma divisão, você faz de novo essa resultante. Beleza? Então, voltando aqui, a gente vai ter uma resultante de 2 kN, que vai ser aí o 2 metros vezes 1, que vai estar no meio aqui, que é uma distância aí de meio metro. E aqui, os meus esforços internos de articulação. Então, repara, ó, se deu HB igual a 0, então ele não tem. Mas tem aí um VB para cima igual a 3 kN. Então, na minha outra chapa, como ela é positiva, né, é esse sentido mesmo, ela vai ser um VB igual a 3 kN para baixo. Certinho? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada nas distâncias também, né? 2, 2 e 1. Então, aqui, ó. 2 metros, 2 metros e 1 metro. Então, vamos fazer aí soma de força na vertical igual a 0. Então, eu vou ter RVA menos 20, menos 2, menos 3 igual a 0. Então, RVA igual a 25 kN. Depois, soma de força na horizontal igual a 0. Que eu só tenho o RHA igual a 0. E aí falta só um momento. Então, soma de momento, vou fazer em relação ao ponto A mesmo igual a 0. Eu tenho MA mais 20 vezes 2. Então, MA aqui, ó, girando no sentido horário, que foi o sentido que eu escolhi, que eu coloquei. Mais 20 vezes 2, também no mesmo sentido. Mais 2 vezes 4,5. Mais 3 vezes 5 igual a 0. Então, MA vai dar 40 mais 9, 49, mais 15, 59, 64. É isso, né? Menos 64 kN vezes metro. E aí, beleza, gente. É isso aí. Tá? O que pode ficar complicado só nesses problemas? É você ter casos, né, com mais de uma articulação. Opa! Meu cachorro subiu aqui em cima. É só você ter casos com mais de uma articulação que
que você não consiga resolver de cara uma chapa, ou você tem que olhar um pouquinho mais próximo aí, né? Um pouco mais de atenção para ver qual chapa você começaria a resolver, tá bom? Então, assim, no máximo vocês vão montar aí um sistema de várias equações e várias incógnitas e vão ter que resolver esse sistema. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Eu ia botar isso na lista, mas acabei não colocando. Mas vai ter na próxima. E aí, gente, a gente já faz um link disso. A gente faz um link disso com a questão dos esforços internos aí nas estruturas, que é um negócio que a gente vai ver muito ainda daqui para frente. E quando vocês vão começar a ver o tal dos diagramas aí, que talvez vocês já ouviram falar em algum momento aí da vida. O que eu quero que vocês entendam nessa parte aqui, quando a gente começar a falar de esforços internos. Se eu pegar de novo o exemplo da minha mesa aqui, a gente consegue imaginar que, bom, eu vou aplicar aqui, tem as minhas coisas aqui em cima da mesa, e se eu estou aplicando algum carregamento, essa minha força que eu estou aplicando, ela não vai ser direcionada direto lá para os apoios ou para os pés da minha mesa e, consequentemente, para o solo. O que vai acontecer na realidade é que esse meu esforço vai ser aplicado em um determinado ponto e vai se distribuir ao longo de todo o meu elemento, né, estrutural de alguma forma que é interessante a gente descobrir. Por quê? Porque esses esforços internos, né, essa distribuição das forças internas na minha estrutura é o que vai definir o quanto o meu material é o quanto vai solicitar o meu material e vai definir se a minha estrutura vai romper aí ou não. Então, por mais aí que a gente consiga imaginar, se eu estou aplicando uma força exatamente no meio da minha mesa, muito provavelmente ela vai romper naquele ponto, né? Mas isso não quer dizer que nas extremidades ou próximo aí dos pés da mesa, eu também não tenho uma situação que pode ser crítica de alguma forma. Então é muito importante a gente entender o que acontece ao longo de todo o nosso elemento estrutural. Então dá para imaginar, né? Que se a gente vai dimensionar aqui um prédio, a gente não quer saber só aí o que está acontecendo, né, no ponto onde eu estou aplicando o carregamento. Na verdade, eu tenho que saber ele como um todo. Né? A gente tem que entender como esse edifício, né, como essa estrutura vai funcionar como um todo. E o pensamento nosso para resolver esse problema é exatamente, ou assim, 95% igual o que a gente fez agora na nossa barrinha, nas nossas vigas com articulação. Então, se a gente estiver interessado em conhecer o que acontece lá dentro da nossa estrutura, a gente vai fazer uma seção, fazer um corte ali naquele ponto e vai analisar o que acontece lá dentro. Óbvio que o jeito que a gente vai tratar aqui é um jeito simplificado, né, que resume um pouco do que realmente acontece de fato. Vocês vão entender, né, e vão responder essa pergunta de isso suporta ou isso não suporta lá em resistência dos materiais. Mas aqui a gente vai começar a fazer esse assunto. Então, assim, esses esforços internos, né, essa distribuição dessas tensões, nada mais são do que... Bom, se eu estou solicitando aqui a minha mesa num determinado ponto, vocês concordam que essa minha mesa é feita de um material maciço, que são partículas interligadas uma na outra. Então, essa interação entre as partículas, né, que uma vai ter com a outra, são esses esforços internos aí que solicitam a minha estrutura. Então, a gente, para analisar a nível de material, a gente tem que entender o que acontece nessas partículas aí do material. Então, os esforços internos originados pela interação entre as partículas de um determinado conjunto. Então, vamos supor o seguinte, vamos começar da seguinte forma. Aqui eu tenho esse meu retângulo, esse meu bloco aqui à esquerda, que seria uma barra prismática de seção retangular. Entendeu o que é isso? Bom, quando eu digo seção, eu quero dizer realmente nesse sentido de corte, tá? Seção não é seção de cinema, tá? É seção com S e C cedilha. Tá bom? Então essa daí é a minha seção.
que eu vou falar bastante. A seção transversal é basicamente quando eu faço o seguinte: vou fazer uma seção na minha estrutura. Então, eu vou cortar a minha estrutura naquele ponto e com isso eu consigo descobrir qual que é o formato dela. Então, essa minha barrinha, ela tem uma seção retangular. Então, olhe para esse formato dela, como se eu estivesse olhando ela de frente. Então, isso define aí as características da seção. E quando eu digo prismática, ela quer dizer que ela mantém essa mesma seção ao longo de todo o seu comprimento. Então, só para a gente entender o que a gente está falando aqui, vamos supor que essa minha barra é aquelas viguinhas que a gente está analisando, que a gente está trabalhando até agora. Então, a gente vai ter aqui como se fosse o nosso eixo X, na vertical o nosso eixo Y, que é onde está contido todas as nossas forças, e saindo aqui, a gente tem o nosso eixo Z, tá bom? Então, ó, X, Y e Z. Então, a única coisa que eu fiz foi dar um pouco mais de dimensão para aquelas nossas barrinhas que a gente estava desenhando até agora. Então, vamos supor que essa minha barrinha está sob a ação aí de diversas forças que estão atuando aí no nosso plano XY, tá bom? Vamos supor que com essas forças todas atuantes, que pode ser força que vem de reação, pode ser força externa, enfim, qualquer tipo de força, esse meu sistema está em equilíbrio. E se eu quero saber o que está acontecendo lá dentro, né, como está essa interação entre as partículas aí dentro da minha barrinha, o que eu vou fazer? É fazer um corte lá naquele ponto. Então, deixa eu tentar desenhar o corte aqui. Então, se eu fizer um corte exatamente aí vertical na minha barra, vocês concordam que eu vou ter aí um plano, né, que tem a mesma forma aí da seção transversal. Então lembra que esse corte que a gente vai fazer, ele vai ter sempre a direção normal aí que coincide aí com a minha barra, né? Então vai ser um corte perpendicular à direção da minha barra. Vou chamar aqui esse corte, essa minha seção, de seção S1. E a partir do momento que eu faço esse corte, eu vou separar a minha barra em duas partes, e é isso que está aqui. Então imagina que eu estou olhando aqui para o lado, para o pedacinho segmento à esquerda, né, da minha barra, onde nesse segmento, né, se eu olhar naquele desenho aí que eu fiz mais ou menos, ele vai estar atuando uma força P1 e também a força aí PN, por exemplo. Então pensa comigo. Se o meu sistema ele estava em equilíbrio com P1, P2, PN e assim sucessivamente, se eu tirei parte dessas forças, ele não vai estar mais em equilíbrio. Ele só vai se manter em equilíbrio da mesma forma que aconteceu lá com a barrinha da articulação. Se eu considerar o efeito que toda a outra barra fazia, né, que o resto aí da minha barra, ou o resto do segmento, faria nesse meu segmento que eu estou analisando. Então imagine o seguinte, cortei a minha mesa aqui no meio, tirei metade dela. Mas vocês concordam que, bom, a parte aqui à esquerda da minha mesa, provavelmente, ela está sendo sustentada um pouco pela ajuda, né, da minha parte à direita. Ela ajuda aí nessa sustentação. Vocês concordam que se eu cortei a minha mesa na metade, tirei metade dela, eu tenho que fazer uma força ali, né, nessa seção aí que eu cortei, de forma que o meu corpo se mantenha em equilíbrio. Então essa minha força que eu estou aplicando aqui com a minha mão mesmo, seja lá como for, tem que representar a mesma ação que o resto da mesa que eu tirei fora fazia. Então isso daqui é o que a gente fez com aquelas articulações lá, quando a gente separou. Então a gente colocou as forças que representavam tudo o que acontecia do outro lado, e isso fica bem claro porque a gente resolve um lado e vê aí o que dá ali de efeito no outro. E aqui a gente vai ter a mesma coisa. Então a gente vai ter que substituir, né,
E essa ação ela pode ser composta basicamente por 3 características. Né? No caso da rótula, lá ela estava livre para girar, então se ela estava livre para girar, a gente não tinha um momento. Então a gente teria só aí a força na vertical e a força na horizontal. O que significava aí esse bloqueio na direção vertical e o bloqueio na direção horizontal que a gente tem na barra. Só que como a gente tem um momento, agora, como a gente não tem uma articulação aqui, significa que essas nossas duas superfícies, elas não estão livres para girar entre si como estava na rótula. Então, a gente vai ter que ter aí um bloqueio também em relação ao momento. Então, a gente pode, sempre que a gente fizer esse nosso corte, a gente vai fazer o seguinte. Vou desenhar aqui os meus eixos, tá? Então, o eixo X é sempre aquele que está na direção longitudinal da minha barra, a gente sempre considera isso. O eixo Y, o eixo vertical, e o eixo Z, aquele que sai fora do nosso plano que a gente está analisando. Então, deixa eu colocar aqui. X, Y e Z. Tá? E aqui, perpendicular. Então, a gente vai substituir esse efeito, né, que a outra parte fazia da nossa estrutura, por uma força que a gente vai chamar de força normal, que ela atua aí na direção normal da seção transversal. Lembrando que essa daqui é a minha seção onde eu fiz o corte. Então, essa vai ser a minha força horizontal. Uma força cortante, que a gente chama aqui de V, e cortante porque ela atua bem aí na minha face, como se ela estivesse cortando ali, ela atuasse no sentido do meu corte, da minha seção, tá bom? E um momento que atua aí nesse plano XY, mas se a gente fizer pela regra da mão direita, ele vai estar direcionado aí para o eixo Z. Então faz a regra da mão direita no giro, ele vai estar direcionado aí para Z. Então, qualquer efeito, né, que uma parte da estrutura faria na outra em um plano, ele pode ser substituído por um conjunto desses 3 esforços internos, tá? Que é a força normal, que é a cortante e é o momento. Então, assim, se a gente considera esses 3 esforços e a gente vai calcular eles, a gente consegue descobrir o quanto está sendo ali solicitada aquela seção e descobre também o efeito de todo o resto da estrutura, né, da outra parte que a gente cortou nesse meu segmento. Mas o significado mais importante disso mesmo é entender o quanto que está sendo solicitado aquele ponto específico que eu fiz o corte da minha estrutura. E isso é bastante interessante para a gente, até para depois a gente estabelecer um panorama da minha barra toda, conseguindo aí, né, fazendo o diagrama, descobrindo toda a variação aí desses esforços internos ao longo aí do meu problema todo. Beleza? Só que o que é importante, tá, gente? Assim como a gente tem aquela resultante do carregamento distribuído, que é uma aproximação de cálculo, né? Esses meus esforços internos não é como se existisse uma força na direção horizontal, uma força na direção vertical e um momento ali naquele ponto. Isso é sempre uma simplificação do que acontece de fato, tá? Então, assim, lembrem que o que a gente está fazendo a gente está pegando a nossa estrutura, que ela é contínua, homogênea, né? Ou não, mas aqui no nosso caso homogênea, mas contínua, que está conectado aí de um lado com o outro. A gente está fazendo um corte fictício dessas nossas partículas que estão aí uma em contato com a outra, e essa interação que uma partícula tem na outra. Então a gente está falando de coisa a nível de material. Isso é uma simplificação aí que a gente tem. Porque na realidade o que a gente tem são as tensões que atuam na seção. Então a gente não vai falar muito disso, mas porque a gente tem uma distribuição de forças em direções aí, não digo aleatórias, mas porque elas seguem algumas regrinhas que a gente vai ver. A gente não, né? Vocês vão ver em resistência. Então são forças que são distribuídas aí ao longo de toda a superfície da minha seção
transversal. E o que a gente faz é transportar todas essas forças, tá? Aqui para todas as direções, aqui parece que está só saindo, mas pensa em qualquer direção. E a gente transporta todas essas forças aqui para o centro aí de gravidade da nossa seção. Uma coisa que a gente vai aprender a calcular também mais lá para frente. Então isso daqui é uma simplificação de todas essas forças que atuam na nossa seção. Então a gente vai começar vendo o caso dos esforços internos com esses valores, a força normal, a cortante e o momento, para depois lá em resistências vocês voltarem aqui para a tensão e aprender a analisar as coisas a nível de material, tá? Então a gente vai começar meio que da frente, né? Da simplificação. Então só para eu escrever aqui, a gente vai ter, ó, os esforços internos. Então a gente vai ter a força normal, a força cortante e o momento fletor. Então são basicamente esses três. Então a gente vai estar analisando aí esses esforços em um ponto, né, da minha estrutura, que eu vou cortar ali e vou entender o que está acontecendo lá dentro. E isso é muito importante aí da gente entender. Então, por exemplo, só para a gente chegar aí onde eu quero chegar. Vamos supor que eu tenho uma barra aqui qualquer, engastada, com duas forças aí atuando, e eu estou interessado em descobrir o que está acontecendo em uma seção qualquer aqui. Uma seção qualquer aqui, que eu vou chamar de seção S1. Então, o que eu faço ali, né? Separo naqueles dois pontos. Então, aqui é a minha seção S1 e aqui também é a minha seção S1, né? Só que eu estou olhando aí de lados diferentes. E eu sei que, por exemplo, aqui no lado onde eu tenho engaste, eu sei que eu tenho a reação horizontal, tenho a minha reação vertical e tenho o momento. Tudo isso é reação de apoio lá do meu engaste. Então, vou colocar um índice aqui ó, só para diferenciar. Acontece que eu sei que ali, naquele ponto onde eu fiz o corte, para balancear tudo, surge, né, para manter o equilíbrio, uma força normal, uma força cortante e um momento. Bom, esse sistema aqui que está à esquerda, ele está em equilíbrio, né? Eu calculando os valores aí desses esforços internos. Acontece que essa minha seção, quando eu olho no segmento, né, oposto, no outro segmento, isso atua como ação e reação. Então, consequentemente, essas minhas forças vão atuar em sentidos opostos, dependendo aí do lado que eu estou olhando para o meu problema. E isso, para a gente, gera um problema. Por quê? Porque a nossa intenção vai ser desenhar os diagramas de esforços que vai estar indicando mais ou menos assim. Imagina um gráfico que indica lá naquele ponto da minha estrutura que naquele ponto a força normal é igual a mais 20 kN. Repara que quando eu digo mais 20 kN, bom, nessa minha seção aqui, é a mesma força, tá? Se a gente for pensar na força normal, essa horizontal, ela é a mesma força, só que ela está atuando em lugares diferentes. Então eu não consigo só ir com a definição dos sentidos, porque de um lado ela está à direita e do outro ela está à esquerda, né? Então eu não consigo aí definir exatamente, só falando mais 20 kN, se vai estar as duas, uma para a direita e outra para a esquerda ou vice-versa.
Então a gente precisa estabelecer uma convenção de sinais para falar o seguinte: olha, quando a minha força normal for positiva, ela vai estar dessa forma aqui que eu desenhei. A cortante é a mesma coisa no momento também. Para a gente ter uma unificação dessa forma aí gráfica e do entendimento, todas as equações depois vêm em função disso, é importante a gente saber se a força está entrando, está saindo, entre outras coisas. Então essa convenção de sinal é bem importante e é o que eu vou passar agora. Então a gente vai ter uma convenção diferente para cada tipo de esforço. Então vamos pensar o seguinte: vou pegar aqui o meu lápis, a minha caneta, e a minha força normal. Vamos entender primeiro o que é. A minha caneta aqui, ela tem uma seção circular. Deixa eu tentar achar a câmera aqui, ó. Tem uma seção circular, certo? Fiz o corte aqui, uma seção circular. E a minha força normal vai ser aquela que sai ou entra dessa seção. Então, se a gente for pensar no significado físico aí do que essa força faz, vocês concordam que é uma força que ou eu puxo ou eu empurro aqui a minha força, a minha caneta. Então, a gente tem uma definição, né, bem clara nessa questão da força normal, que é definir se essa minha força está no sentido de alongar a minha barra, de causar tração, e a tração vai ser esse sentido de você puxar a sua barra e tender com que ele aumente de comprimento. E o contrário da tração é a compressão. Então, no sentido aí de encurtar e comprimir o nosso elemento. Então, a gente vai, né, considerar a nossa força normal positiva sempre que ela estiver no sentido de tração. Então, vou voltar aqui para a minha caneta. Então, imagina, fiz o corte bem aqui na pontinha, tirei aqui a ponta dela. E eu tenho uma força que está saindo da barra. Então, vocês concordam que uma força que puxa esse meu segmento é uma força que sai da barra. Então, uma força de tração, ele vai ter este sentido num segmento que está à esquerda. Vocês concordam que, mesmo tendo esse efeito de ação e reação, então do lado direito, por efeito de ação e reação, a minha força está com esse sentido. Mas no segmento à direita ele também está puxando. Então essa minha convenção, ele garante que os dois lados estão ou sendo tracionados ou comprimidos, e respeitando essa relação de ação e reação que um lado tem com o outro. Tá bom? Então aí pensem nessa questão aí de aumentar ou diminuir de tamanho. Né? Acho que isso até a questão da compressão aí é mais fácil da gente, né, ter essa relação. Bom, a força cortante. Bom, a minha força cortante, ela pode ser assim, né? Vou desenhar no sentido positivo. Já está escrito aí, mas eu vou explicar o porquê. Bom, a minha força cortante, ela não tem muito esse negócio de puxar aí ou comprimir a minha barra. Não é nem essa a função dela. E a gente tem essa situação dela estar ou para baixo ou para cima. A nossa convenção aí da cortante talvez seja aí a mais, não digo chata, mas só que a mais aí que tem uma dificuldade de fazer um paralelo físico, né, tão direto. Existe aí mais para frente com a questão da derivada e tal, mas não tem um paralelo físico tão direto, que vai ser o seguinte: a gente tem que analisar o sentido que essa força cortante gira para o lado do nosso segmento que a gente está analisando. Então eu desenhei aqui no sentido positivo, e essa minha força cortante ela vai ser positiva se ela gira no sentido horário para o lado do segmento. O que eu quero dizer para o lado do segmento? Bom, essa minha cortante aqui, bom, se eu pegar um ponto aqui desse lado, vocês concordam que ela gira para cá. Para cá. Mas se eu pegasse um ponto aqui para o outro lado, ela girava para o outro lado. Certo? Deixa eu apagar tudo isso. Então a gente vai ter que contar esse giro e ele vai ter que ser horário sempre para o lado do segmento. Então vocês podem ver aqui que ele está girando no sentido horário para o lado aí desse segmento.
E o mesmo vai acontecer, né, mesmo com esse efeito de ação e reação. Então aqui no segmento à esquerda é para baixo, no segmento à direita ele é para cima, e fazendo o giro aí para a direita, ele também gira no sentido horário. Beleza? Então essa é a convenção. Então, vocês têm que ver aí e analisar esse giro aí para o lado do segmento. Agora vem o momento fletor. Bom, deixa eu ver se eu desenhei aqui. Bom, vou desenhar ele no sentido positivo, aí a gente conversa. Bom, no caso do momento fletor, como ele já é um giro, de um lado, né, ele vai ter que ser horário e do outro ele vai ter que ser anti-horário. Né, essa é a definição mesmo. Agora o que eu vou desenhar aqui, ó, desenhei aqui embaixo, é como se fosse cada um desses segmentos, só que prolongando eles um pouco e como se eles estivessem aqui fixos em um determinado ponto aí da minha estrutura. Agora que vocês já ouviram falar de tração e compressão, vocês entendem que sempre que eu falar de tração, é a questão da força, mas que está envolvido com um estiramento, com aumento de tamanho, né, com você alongar. E compressão com uma redução de tamanho. A definição de momento fletor vai ser aquele que vai gerar um aumento, uma tração ou um aumento de tamanho na face inferior da minha barra. Então aqui eu estou desenhando as duas situações de momento positivo. Vamos ver se vocês conseguem imaginar isso. Vamos supor que eu cheguei aqui, antes de aplicar esse momento nessa minha barrinha aqui, que está à esquerda. Fui lá, medi esse comprimento aqui e medi este comprimento aqui. Bom, se ela é retinha, né, muito provavelmente eu cheguei no mesmo valor. Só que eu vou lá, aplico o meu momento, então está fixo aqui. Aplico esse momento neste sentido, vai ter essa tendência de giro, que por mais que não vai ter um grande deslocamento, aqui está um deslocamento exagerado, ele vai ter um alongamentozinho assim. Vocês concordam que se eu medir esta parte de baixo, vocês conseguem ver que ela vai estar maior do que o que era original. E se eu medir aqui a parte de cima, ela vai estar menor do que aquela original. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que este momento ele vai me gerar uma situação onde vai ter um alongamento na parte de baixo, uma tração na parte de baixo, uma compressão na parte de cima. Então assim, gente, sei que isso é muita novidade, até convenção é uma coisa que a gente decora no final das contas. E fazer exercício disso é você imaginar a viga mesmo, segurou num ponto, imagina. Então assim, a gente tem que treinar bastante essa convenção para que ela seja a mais natural possível, né? E vocês entendam isso aí ao longo do tempo. O que eu posso dizer para vocês? Bom, se eu tenho... Deixa eu colocar aqui que fica mais fácil, a gente tem todos. Bom, eu vou sempre dividir a minha estrutura, né, em um segmento e você vai olhar para um lado à esquerda ou à direita. Então, assim, para sentido de decoreba simples, você tem aqui os sentidos que tem que ser positivo. Se você cortou a estrutura e está olhando para o que está à esquerda, bom, a força normal tem que estar aqui para a direita, a cortante para baixo e o momento aqui no anti-horário. Mas assim, né? Isso daí é uma forma muito prática, talvez é até pior de você decorar. Por quê? A convenção da tração é de boa, tranquilo. Talvez o momento e aqui a cortante que dê um pouco mais de confusão, tá bom? Mas assim, a gente vai treinando, a gente vai falando bastante. E vocês vão fazer muito ainda, tá bom? Então, ficou claro essa questão aqui? Então vamos lá. Aqui, gente, eu vou fazer só um exemplo hoje, porque a gente vai trabalhar bastante com isso, então a nossa situação aqui hoje é o seguinte. Tenho essa minha viga com uma força inclinada e eu quero calcular, quero descobrir o que acontece numa seção que está
exatamente antes da minha força, então um dx antes da força inclinada ali de 6 kN e um dx depois aí da força inclinada de 6 kN. Então assim, é como se eu estivesse basicamente no mesmo ponto, só que um pouquinho antes, um pouquinho depois, como se considerasse o efeito da força ou não. A gente fez muito exercício de reação de apoio porque não tem jeito. O primeiro passo para a gente resolver isso é calcular as reações de apoio. Então, o que a gente vai ter que fazer? Reação vertical em A, reação horizontal em A, e aqui, reação vertical em B. Vou desenhar aqui do lado rapidinho o diagrama de corpo livre, só para a gente ter só as forças. E aqui a nossa força inclinada a gente pode decompor, né? Por 6 cosseno de 45 e 6 seno de 45. Vão dar a mesma coisa, né? Isso dá 4,24. E aí, né? Calculando as nossas reações de apoio, vou começar aí. Soma de momento em relação ao ponto A igual a zero. Então, isso vai me dar 4,24 vezes 3 menos RVB vezes 9 igual a zero. Então, meu RVB aqui dá... Deixa eu só achar aqui 1,41. Soma de força na vertical igual a zero. Isso vai me dar RVA menos 4,24 mais 1,41 igual a zero. Então, RVA dá 2,83 quilonewtons. E aí, gente, a gente começa o nosso procedimento de fato aí. Bom, faltou, né? A soma de força na horizontal igual a zero. Esqueci disso. Aqui me dá RHA. Essa é a parte que fica ruim aqui. Aqui eu chego que é RHA igual a 4,24. Desculpa a desorganização aí. Então agora a gente vem para o procedimento mesmo de cálculo aí dos esforços internos. Bom, então eu vou olhar primeiro para a minha seção S1, que é logo antes da minha força concentrada. Repara aqui, ó, gente, que a gente pode olhar, a gente faz o corte, a gente vai encontrar o mesmo valor se a gente olhar para a esquerda ou para a direita. Isso até é uma forma que a gente tem de conferir as coisas. Mas a gente pode dar uma pensadinha e ver aí qual lado que é mais fácil da gente resolver, já que o resultado dá o mesmo. Então vocês concordam se eu fizer o corte ali na minha seção S1, mas eu olhar para a esquerda, eu só tenho as minhas reações de apoio, do apoio A. Porque se eu olhasse à direita, eu teria a força mais a reação do apoio B. Então vou fazer isso, eu vou cortar ali naquele ponto. Cortei naquele ponto. Que tem
basicamente 3 metros menos 1 dx, mas aí a gente não precisa contar. A reação de apoio, que a reação vertical em A é 2,83. A reação horizontal é 4,24 e só de ação externa. Porque aí a gente tem que olhar para o que acontece aqui na minha seção S1. Então eu não cheguei ainda na força, então não preciso considerar ela. E aí o que eu faço aqui? Bom, eu sei que eu vou ter o corte e ali vão surgir os esforços internos que vão ajudar a equilibrar o meu problema todo. Esses esforços internos eu não sei o sentido, não sei se é positivo ou se é negativo. Mas o que eu acho ideal de ser feito, porque isso a gente vai fazer num diagrama depois, é importante esses sinais. Vou considerar eles no sentido positivo da minha convenção. Por quê? Porque a hora depois que eu aplicar as equações de equilíbrio, eu vou já chegar com o sinal real dele. Se ele é realmente de tração, se ele é de compressão, se ele gira para um lado ou se ele gira para o outro. Então, sempre que eu faço esse corte, eu vou adotar os meus esforços internos no sentido positivo. Então, normal de tração, puxando a minha barra. A minha cortante positiva, de forma que ela gire aí, ó, no sentido horário para o lado do meu segmento. E o meu momento também positivo. Ó, momento positivo, minha barrinha está aqui, né? Vamos olhar para ela para cá. Está sendo aplicada nessa extremidade a minha seção. Momento para cá, tração, estica a parte de baixo. E aí é só a gente aplicar as nossas equações de equilíbrio. Então, se eu fizer aí soma de força na direção horizontal igual a zero, vocês concordam que eu tenho aí, ó, 4,24 mais N igual a zero. N igual a menos 4,24 kN. Soma de força vertical igual a zero. Então vai ser 2,83 para cima menos V igual a zero. Então V igual a 2,83 kN. E por último, soma de momento, que eu posso fazer em relação a qualquer ponto, tá, gente? Eu vou fazer aqui em relação ao ponto A igual a zero, só para dar uma mudada. Então eu vou ter, ó, essas minhas reações de apoio não geram momento. Eu vou ter a cortante, que é 2,83 para baixo vezes 3, girando aí no sentido horário, menos o momento que está girando aí no sentido anti-horário. Então o meu momento ele vai dar 8,49 kN vezes metro. Tá bom? E aí, a gente vem para a segunda parte. Vamos fazer aí, depois a gente vai discutir o que significa aí esses valores um pouquinho. Agora a gente vai analisar a seção S2. Então, da mesma forma, gente, fiz o corte ali, posso olhar para o que está à esquerda e à direita, mas vou olhar para o que está à direita. Só porque a direita desse corte só tem um apoio que, por sinal, só tem uma força. Então fica mais fácil aí da gente analisar. Então vamos desenhar aqui. Bom, o nosso segundo segmento aí, que tem uma reação vertical que deu 2,83. Não, minto, deu 1,41. E
só, né? Essa minha barrinha aqui é a minha seção S2 e ela tem 6 metros, né? Bom, nessa minha seção, então não conheço os valores, então vou desenhar aí no sentido positivo. Então vai ter aqui, ó, força normal saindo da barra, tracionando a barra, então positivo. A minha força cortante, aqui ela tem que ser para cima para ser positivo, certo? Para girar aqui, ó, no sentido horário. Importante. E o meu momento, ficou. E o meu momento positivo também. Agora, ó, minha seção tá para cá, meu momento tá preso aqui. Aliás, segura aqui desse lado para fazer meu momento aqui no sentido oposto, tracionando a parte de baixo. Então, assim, gente, sempre que vocês forem fazer aí, pega o lápis, pega a caneta, pega a régua, que é mais flexível e talvez aí dá para ver. Pensem no seguinte, essa sua seção que vai fazer aí, né, que vai se movimentar, como se tivesse feito um corte ali naquele ponto e ela tivesse solta. Então, prende o outro lado e faz aí giro, faz tudo o que você quiser aí com essa seção, tá bom? Então, vamos finalizar aí. Soma de força na direção horizontal igual a zero, eu chego aí que normal igual a zero. Soma de força na vertical igual a zero, eu chego aí que a minha cortante, vou ter V mais 1,41 igual a zero, V igual a menos 1,41 quilonewtons. E agora, soma de momento, vou fazer em relação a S2 igual a zero, eu vou ter o momento menos 1,41 vezes 6 igual a zero. Então, aqui o meu momento, calculando isso, tá aqui com os valores exatos, tá, gente? Aqui vai dar 8,49 também, quilonewton vezes metro. E aí, para que a gente estuda isso, basicamente? Óbvio que eu vou dar aqui uma pontinha do iceberg, coisa mais aí complexa que isso. Mas vamos olhar para o que acontece antes e depois da força. Basicamente é isso que a gente está fazendo. Imagina, a gente está aplicando uma força aqui e a gente está vendo o que acontece antes e depois. Bom, a gente analisando antes, a gente tem uma força normal de menos 4,24. O que isso significa? Significa que naquele ponto antes da minha força, a gente está tendo, na minha seção, lá naquele ponto, uma compressão. Então eu tenho aí essa situação de compressão ali antes da força. Antes assim, né? Que é o que eu estou vendo aqui da esquerda para a direita. E uma cortante de 2,83, num determinado valor aí. E um momento também de 8,49. Então, o momento ainda cortante, vamos dar uma esperada para entender o significado. Mas vamos pensar nos valores mesmo. Bom, a minha força normal ela é uma força horizontal. A minha força cortante é uma força vertical. O meu momento ali é outra coisa, é um giro. Então, naquele ponto onde eu saio de uma seção S1 e vou para a seção S2, eu passo por uma força inclinada que nada mais é que uma força horizontal e uma vertical. Então, é de se esperar que de um ponto para o outro exista uma mudança exatamente nos esforços que representam essas forças, né, que estão aí nessas direções. Então, repara que de um lado ali, eu vou ter a força normal de 4,24, ele vai encontrar uma força de 4,24, e repare, aqui ó, de 4,24, que é a força mesmo, e no outro segmento, na seção S2, ele é igual a zero. Então, repara que de um lado, por mais que seja complexa ali o jeito que as coisas se distribuem na nossa barra, do lado esquerdo a gente tem força normal e do lado direito a gente não tem. Então, significa que em relação à força normal, um lado está solicitado e o outro não. Então, esse tipo de informação é importante para a gente, na hora que a gente estiver calculando, dimensionando,
né, entendendo aí o comportamento das coisas. Outra coisa, a gente está aplicando uma força de 4,24 kN. Mas repara que dentro da barra mesmo, a solicitação vertical, ela é de um lado 2,83 e do outro menos 1,41. Então, apesar de não ser exatamente o valor que a gente aplicou, repara que a diferença, se a gente fizer 2,83, que é positivo, mais 1,41, a gente chega no 4,24. Então, ele tem um salto exatamente do valor da força que ele encontrou. Então, assim, a gente também para entender o quanto que vai de força para cada um dos lados. E por último, né, o momento ficou o mesmo, porque a gente está praticamente no mesmo ponto. E naquele ponto a gente não encontrou nenhum momento concentrado, a gente encontrou uma força concentrada, que mexe nas forças normais e nas forças cortantes. Tá bom? Então, assim, a gente vai falar bastante disso. É só para vocês irem tendo esse tipo de pensamento e atentando com essas coisas. Porque quando a gente for traçar as coisas mais direto, né, a gente tem que pensar um pouco nisso. Então, assim, por hoje é só, tá, pessoal? Eu tinha um outro exemplo, mas como eu fiz ali o da lista, ele pegou um pouquinho do tempo. Mas quinta-feira a gente faz mais, vai ter um exercício para vocês fazerem disso também para entregar. E aí vocês vão treinando um pouquinho. Não se esqueçam da lista, vão escrevendo o nome aí no chat, já quem for saindo. E muito obrigado aí pela atenção de vocês. Bom descanso, bom estudo. E até mais. Vou postar os slides, tá? Daqui a pouquinho. Fábio, Oi? eu posso fazer uma pergunta da lista? Pode. Na questão 4, tem uma que é a terceira, que a força distribuída não é constante. E aí eu dividi a figura em duas. Aí uma deu um triângulo e a outra um trapézio. E aí esse trapézio eu dividi em um retângulo e um triângulo. Uhum. Aí, quando eu vou achar o x barra, vai ser um para o triângulo e outro para o retângulo? Isso, você não precisa assim calcular o x barra, tá? Deixa eu só parar de gravar aqui. Ah.